Olá pessoal, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Eu sou o professor Vitor Valente e esse aqui é o nosso quadro especial dentro do podcast da Litera, o Professor Isso Cai. E pela segunda vez com a professora Carol de História. Tudo bem, Carol? Tudo bem, Vitor? Tudo bem, certinho. pessoal? Vamos caminhar nisso aí? Vamos lá. aí? Na outra vez, Carol, a gente bateu um papo sobre a questão da escravidão no país. E a Carol ali falou assim, olha, mas tem um assunto que cai ainda mais, que é um negócio ali que olha, parece bastante. Então eu falei, façamos um segundo então para matar essa segunda parada também. E a gente vai trocar uma ideia, pessoal, vou bater um papo aqui com a Carol, peraí que é para cá que eu tenho que apertar um negócio, sobre a Era Vargas. O papo de hoje, a Carol vai mapear aqui pra gente como esse assunto costuma ser cobrado, em especial nas principais bancas, olhando aqui para o estado de São Paulo, a banca do Enem, da FUVEST, da VUNESP e da Unicamp. É isso, Carol? É isso mesmo. Expectativas estão altas. Veremos então, professora. Vamos ver como é que isso vai acontecer. Ai, meu Deus. Carol, para a gente começar, evidentemente, peço para que você contextualize para a gente, né, a Era Vargas. Quando eu estava em off aqui, galera, eu falei, Carol, eu quero que você contextualize a Era Vargas. Ela falou, Vitor, você claramente não faz a menor ideia do que você está me pedindo. Porque é uma coisa gigantesca. Calma, são só 15 anos. São só coisa pouca. Não, é brincadeira, mas assim, é que é um período de grandes transformações, né? Quando a gente olha para a história, não só do Brasil, mas uma história geral também, que coincide com esse período que a gente chama de Era Vargas, a gente está falando da primeira metade do século XX. Tá. Então, o Vargas vai ascender no Brasil ali imediatamente após o colapso da crise de 1929, falei certo? Falou, tudo bem. Após o colapso da crise de 29, mas isso está conectado com um contexto muito maior, né, internacional. Além do colapso do capitalismo liberal, você tem aí um entreguerras, você tem questões de avanços tecnológicos industriais, então é um contexto muito vasto. Há, portanto, um mundo em conflito e em transformação. Sim, E aí, quando a gente olha para a Era Vargas no Brasil, é importante que a galera pense no seguinte, você está encerrando essa primeira fase da República Brasileira, então você encerra aí a República Café com Leite, Sim. República de Oligarquias, Café com Leite e Velha, que é tudo a mesma coisa, ela colapsa junto com o contexto da crise de 29, mas também é legal falar que nada acaba ou se quebra do dia para a noite. Claro. Então essa República Velha, ela vinha se desgastando já pelo menos há uma década e meia com muito mais claridade, né? Esse desgaste vai culminar aí na Revolução ou golpe de 1930, que é o que coloca o nosso Getulinho no poder. Opa. Diga, Carol. Posso. E aí, quando a gente fala sobre Vargas, é sempre um assunto delicado, porque ao mesmo tempo em que você vai ter vários avanços de teor social, a possibilidade de construção de um movimento de voto feminino e também consolidação de leis trabalhistas pela primeira vez. Sim. E tal, a gente também tem um avanço da industrialização que é muito importante para o Brasil. Por outro lado, é um governo autoritário, né? E essa complexidade cai, Carol? Ela é cobrada? Ela é cobrada e é importante que se observe, como a gente sempre diz, o que está no texto. No texto! É piada, gente. A gente acabou de falar sobre isso, mas é muito verdadeiro. Então, assim, você pode... E isso acontece com muita frequência. Afirmativas verdadeiras sobre o tema, mas que não dialogam imediatamente com o que a questão te pede, o comando da questão. Colocado. Ou com o que é colocado, apresentado de texto. Correto. Então, como Vargas é um período, né, um governo muito extenso, você tem aí Era Vargas, a gente chama de Era Vargas esses 15 anos, mas é legal a galera lembrar que o Getúlio volta, tipo Exterminador do Futuro, né, ao bebê.
Bobby Beck. E aí ele volta nos anos 50, quando acontece a situação do suicídio em 1954. Sim. São 2 períodos de governo e de cenários políticos e econômicos distintos, mas que podem ser colocados e gerar confusão para o nosso candidato. É possível, Carol, questões que comparem esses 2 períodos? O comparativo não é comum, tá? Mas o que a gente vai ter é ali alguma questão de movimento social, de trabalhismo, que meio que te... Opa, peraí, que dúvida aqui. Eu tô em Era Vargas, eu tô nos anos 50. Tá. E aí sempre tem alguma dica nos enunciados ou nos textos que te entregam de quando a gente está falando. Ótimo. E aí é importante observar essa periodização para entender o que a questão te pede. Excelente. Boa. Vejamos aqui a próxima questão aqui, Carol. E agora, vamos lá, contextualizamos. E agora, aborda um pouquinho para a gente, Carol, esses elementos mais recorrentes nas provas. Aqui a gente mapeou algumas questões fundamentais, pessoal. Tópicos, né? Populismo, centralização de poder, política trabalhista, industrialização. Como é que Era Vargas passeia nesse cenário, Carol? Tá. Bom, eu vou do comecinho ali dos anos 30. Pensando que o Brasil ele tinha passado por surtos industriais. Adoro a expressão surto industrial. Eu acho maravilhoso. É tipo um pico, quase industrializei, mas não. Então, sabe, passou. Que loucura, passou. Aí a gente tem 2 grandes surtos industriais antes da Era Vargas. O primeiro surto industrial ele coincide com um avanço da cafeicultura e a decadência do escravismo, dialogando com a nossa última aula, né, com a nossa última dica. E aí isso vai estar dentro do segundo reinado, e a gente chama isso de Era Mauá. E aí o Barão de Mauá, cafeicultor, entra aqui como um grande movimentador, patrocinador dessa ideia de industrialização, que não se consolida por uma série de fatores, pressões britânicas, questões de vontade da elite brasileira, enfim. Isso olhando para o século XIX. Quando a gente chega no século XX, o Brasil ele inicia o que convenciona se chamar de substituição de importações, coincidindo com a Primeira Guerra Mundial. Então, ali de 1914 a 18, a gente inicia uma industrialização substituindo o produto que até então era importado, principalmente do mercado inglês. A Inglaterra que se volta para a guerra, deixa de exportar, o Brasil vai iniciar um processo de produção mais sólido de alguns elementos, né, de alguns itens. E aí, quando a gente chega aqui no final dos anos 20, a gente ainda dependia profundamente de uma economia agroexportadora cafeicultora. E aí vale lembrar que a gente não exportava só café, tá? O Brasil tinha o que a gente brinca que é uma economia de sobremesa. Isso é uma brincadeira séria academicamente, porque você tem aí uma exportação contínua de açúcar, que a gente, embora tenha concorrentes desde a colonização, o Brasil nunca deixou de exportar açúcar. A gente exportava cacau, produzido no sul da Bahia, né, na região de Ilhéus, e a gente produz e exporta café desde o segundo reinado. Essa brincadeira de economia de sobremesa facilita aí para a galera se lembrar desses itens, e aí eu vou dar uma dica que é muito valiosa, pensando principalmente em FUVEST. A FUVEST gosta muito desse tópico economia, e aí onde essa economia acontece vai te entregar o desenvolvimento desse recurso. Então, por favor, galera, uma noção de geografia básica é essencial aqui. Então, se eu estou falando do sul da Bahia, cacau... Para saber onde cada produto vai se desenvolver. Se eu estou falando do oeste paulista ali, da região sudeste de modo geral, é café. Nordeste ainda era açúcar, porque a gente produz cana-de-açúcar no sudeste hoje. No começo do século XX ainda não. E norte, a gente está falando de produção de látex, que não era mais... O Brasil não era mais o grande exportador de látex, mas ainda continuava exportando. Correto. Voltando aqui para o encontro com essa crise de 29. Se a gente era um país agroexportador de itens supérfluos, quando a crise de 29 estoura, né, e esse mercado capitalista mundial colapsa, o Brasil vai ficar com um super estoque de itens que até então eram exportados profundamente para os Estados Unidos, para o mercado europeu e tal. E aí isso enfraquece a nossa República Café com Leite, essa República Velha, que era completamente controlada por uma elite latifundiária, em grande parte cafeicultora.
E é aí que a gente tem uma corrida eleitoral que reúne interesses de outras elites de outras regiões do país. O Vargas mesmo concorre com um vice, João Pessoa, da Paraíba, Sim. que vem a ser morto durante a corrida eleitoral, tentando criar alianças Nordeste e Sul, porque o Vargas é gaúcho. Eleição no Brasil sempre pacífica, né? É um caos. Mas ele não foi morto por conta de questões eleitorais, tá? É uma questão de traições amantes. Olha! É uma fofoca histórica aqui. Olha que legal, é o tititi. Outra parada. Na época parecia que era por conta da corrida eleitoral, mas não é esse o motivador do assassinato. E aí o Vargas, ele perde a eleição para o candidato indicado pela elite paulista, então Júlio Prestes, e embora ele tenha perdido, ocorre um movimento para impedir que o Júlio assuma a presidência e o Vargas ascende ao poder. Quem apoia essa ascensão? Uma elite ainda de outras regiões, né? Uma elite de outras áreas do país, uma parte da elite paulista, inclusive, os opositores, de um modo geral, dessa República Velha, parcela dos militares. Então você tem o que a gente vai chamar de Revolução barra golpe aqui. Alguns setores ali. E quando ele ascende, ele precisa imediatamente tomar medidas de recuperação econômica. E aí ele vai adotar uma intervenção do Estado severa na economia. Então, uma das grandes marcas desse momento é a compra do café para manter o pagamento de trabalhadores, dívidas, etc., do setor cafeeiro. Então, embora essa elite cafeeira esteja sendo retirada do poder, você tem um socorro do Estado. Um afago para essa galera. Não só um afago para a galera, mas para manter empregos, para que a economia voltasse a girar, né? Sim. E aí medidas intervencionistas vão começar a ser adotadas em uma série de regiões e setores. Dessas medidas intervencionistas, o Vargas vai começar aos poucos a desenhar o que a gente vai chamar de economia de Estado, que é um capitalismo que gera uma forte intervenção do Estado na economia. Isso pode ser uma intervenção mais severa, mais sutil. Se você olhar para uma recuperação econômica no mesmo período do Roosevelt nos Estados Unidos, com o New Deal, você tem um keynesianismo, que é a intervenção em setores essenciais. Sim. No Brasil, você tem algo semelhante, tá? Então, empresas estatais foram fundadas, obras públicas. Um desenvolvimentismo mesmo ali acontecendo. No Getúlio Vargas, isso começa a nascer. Então, é um nacional desenvolvimentismo. E isso, claro, vai começar a transformar a imagem do Vargas numa imagem de salvador, de solucionador de problemas. Só voltando num tópico, Carol, uma pergunta aí, puxando muito para minha área, assim. Existem perguntas que vão tentar trabalhar essa questão semântica do Revolução Golpe, ou isso ainda não aparece? Não. Eu acho que talvez tenham perguntas que possam gerar alguma discussão semântica no sentido do trabalhismo. Tá, em que sentido? Porque é uma política que é muito próxima desse populismo do Vargas, que traz para junto de si o movimento operário, esse trabalhador que eu vou afagar. Sim. Mas que na prática é para sustentação desse Estado ou dessa figura no poder, tá? E ao mesmo tempo mantém essa massa como base de sustentação de apoio. E claro, você vai adotar medidas que são políticas públicas essenciais naquela circunstância. Que é de onde vem o apelido lá do pai dos pobres, nesse contexto? Tá. Mas é pai dos pobres e mãe dos ricos. Opa. Tá? Isso é bem importante. Porque se por um lado você vai ter aqui um desenvolvimento econômico que favorece a industrialização, e aí, de fato, o Brasil só se industrializa na era Vargas, partindo de uma indústria de base, claro, que fica muito mais sólida ali no Estado Novo, que é a última fase dessa era Vargas, autoritária. Mas você tem um desenvolvimento que também é a partir de empresas estatais, que fomentam e, ao mesmo tempo, injetam dinheiro em alguma espécie de paternalismo estatal, uma assistência social do Estado, tá? Isso acaba se tornando uma marca do Estado brasileiro no século XX. Então, o Vargas ele vai fomentar esse desenvolvimento industrial. É óbvio que a indústria é sinônimo de avanço, né, de progresso na época. O Brasil retoma um crescimento econômico, mas aí a gente entra naquela brincadeira de fases do governo Vargas, né? Esse primeiro momento é a fase do governo provisório,
se ele entra por um golpe ou revolução, a gente não tem mais uma Constituição em vigor. E aí existem movimentos que são de exigência constitucional, né? Isso fica muito claro em São Paulo, que vai gerar a nossa Revolução de 32. Desculpa, pulei lá na frente. Sim. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê um autoritarismo já dando as caras. Tá. Ele governa por decreto, ele nomeia interventores estaduais, Tá. e ele tem um ego que vai sendo aos poucos revelado. Vargas ele é uma figura muito egocêntrica, assim. Tá. Então, ele vai, por exemplo, colocar um interventor nordestino e militar para São Paulo. De propósito, que é para dar uma evidentemente. cutucadinha aqui, né? Sim. São Paulo que tinha dominado essa cena política durante muitos anos. E aí você tem diversos desconfortos com parte da elite, mas não com toda ela. Por isso vai ficando muito clara essa coisa de pai dos pobres e mãe dos ricos. Sim. Porque a elite enriquece muito no governo getulista, tá? Então esse governo provisório que vai de 30 a 34 passa por esse pequeno caos de recuperação econômica, estabilização política. Uma acomodação aí do governo. Isso, algumas exigências aí constitucionais que vão ficando muito claras até a Revolução de 32. Tá. Se eu estou falando de movimento de industrialização, é óbvio que isso vai acompanhar uma definição de classe social operária mais nítida nos centros urbanos, São Paulo, Rio de Janeiro, né, nos grandes aglomerados urbanos, isso vai ficando muito claro. E esse movimento vai aparecer, por exemplo, no modernismo, Sim. com cada vez mais clareza também, né, em obras importantes. Já existia alguma coisa esboçada ali desde os anos 20, mas agora isso vai ficando mais delimitado, né? É uma fase que é pseudo-democrática, ele se diz, por quê? né? Porque ele não chama eleições, ele não chama Assembleia Constituinte, mas ele não se posiciona como um governante autoritário, tá? Tem um verniz ali. Tem um verniz, E aí também é legal, e aí isso fica de dica pra galera, se você me perguntou sobre essa coisa da revolução, cuidado com o nome revolução, né? De um modo geral, a revolução, você só chama de revolução algo que gere alguma transformação que seja profunda, social ou política. No caso aqui, ele é algum membro de uma elite latifundiária. Sim. Já estava alguma elite latifundiária no poder, essa é outra. Ela só vem de outra região. Então é discutível aqui esse caráter revolucionário. O termo revolução é delicado aqui. Pô, Carol. Bom, daí a gente parte... Posso seguir de contexto? Tá tudo bem? Calma, só para eu ver se a gente não se atropela aqui na brincadeira. Tá Eu preciso citar só essa questão do trabalhismo que vai se consolidando. Então arrebenta. E esse trabalhismo que eu comentei, ele vai acompanhar o avanço da industrialização, então aos poucos você tem também como medida de recuperação econômica instituição de salários mínimos, de seguro-desemprego e tal. Mais tarde isso vai virar CLT. Isso tá de mãos dadas com Vargas, galera, não dá para separar uma coisa da outra. E a carapaça populista está começando a se forjar aqui, já nesses primeiros anos. A gente passa para a Revolução de 32 e depois 34 com uma nova Constituição. Essa é uma Constituição importante, porque ela vai instituir alguns direitos trabalhistas, alguns direitos civis e sociais, e principalmente ela institui o voto feminino em âmbito federal. Você comentando isso, Carol, eu lembrei, eu fui jogado na minha FUVEST, no passado remoto. Longínquo! Uma FUVEST que ainda tinha 100 questões na primeira fase. Fizemos. Acusei a idade nesse momento. E para te fazer uma pergunta, Carol, se aquilo que eu lembro da minha FUVEST, isso ainda ecoa hoje, ou se isso mudou. Eu lembro de uma questão que buscava comparar e, portanto, diferenciar a ideia do que seria um governante popular do populismo. Isso não vai aparecer desse jeito, mas... eu lembro de uma questão de segunda fase sobre isso. E aí você tem que dar aquela discorrida, você tem que gastar. Já não é mais uma forma como não de é cobrar. Um formato mais, mas é importante entender que o que é esse populismo, tá? E com muita cautela também, principalmente em questões atuais.
porque o que a gente vê de populismo no século XX, na América Latina, ele é diferente. É um fenômeno político latino-americano do século XX. Correto. Aí a gente tem alguns exponenciais que são importantes, né? A gente vai ter o Cárdenas no México, a gente tem o Vargas no Brasil e Perón na Argentina. Sim. Inclusive, teve uma questão que cita um movimento, um resquício do peronismo argentino ontem na Unicamp, que a gente está logo depois da prova da Unicamp aqui. E aí é importante porque esse elemento populista, ele vai continuar de alguma forma ecoando na América Latina. Só que este é um populismo do século XX. Quando você tem algum comentário sobre o populismo contemporâneo, tem que ter uma cautela para você não correr o risco de ser anacrônico. E forçar barras que não fazem sentido. Exato. O populismo, de um modo geral, ele vai pender para esse apelo de uma liderança carismática. Centrado em uma figura. Um discurso que às vezes até é demagógico, tá? E que sempre se apoia nas massas. De um modo geral, esses populismos dos quais eu acabei de falar, eles são ligados a massas urbanas, que é muito forte no século XX. Sim. Você não tem uma massa de trabalhador de zona rural que tem uma organização efetiva ainda, pelo menos não no Brasil. Muito ligado a esse trabalhador da fábrica que está surgindo? É esse operário. É essa figura que frequenta o estádio de futebol, esse é o lazer. É essa figura que depende de direito trabalhista e que está lutando por ele, que está lutando por uma efetiva participação política e se vê representado e protegido por esse líder de alguma forma. Essa figura. É bem importante. E é claro que essa liderança vai flertar com o autoritarismo, não é uma figura tão simples assim. Ela é ambígua em alguns aspectos. Completamente, em alguns. Interessante. Passemos aqui para frente, Carol, o que tem que te aguarda aqui? Próximo tópico aqui, Carol, a questão do desenvolvimento econômico e da urbanização. Você está falando dessa questão da indústria, acredito que uma coisa puxa a outra, né? A gente tem desse cenário. Como Era Vargas consolidou a industrialização e o desenvolvimento urbano nesse contexto das guerras? Acho que está dentro da sequência do que você vinha falando, né, Carol? Exato, tá nessa corrente, assim. Então, como o Brasil está consolidando essa industrialização, isso vai ficar cada vez mais claro no governo Vargas, na era Vargas. Ao mesmo tempo, se consolidam as legislações trabalhistas. E aí, como a gente está falando da década de 30 para os anos 40... há de se pensar que a gente vai ver não só o voto feminino sendo instituído em âmbito federal, mas também a figura da mulher nesse mercado de trabalho, tá? Aí eu gostaria de fazer 2 parênteses. Sobre o voto feminino, eu acho que é bem importante que a gente pense que ele não ocorre pela primeira vez aqui com Getúlio. Existiam algumas regiões do país com uma posição mais progressista, algumas mulheres que, através de medidas judiciais, já haviam, inclusive, conquistado o direito de pleito, de participação no pleito. O Pernambuco é pioneiro, então, assim, sempre muito progressista, né? A região pernambucana, Recife, principalmente. Então, você tem ali algumas regiões que têm esse posicionamento e já haviam mulheres participando dessa cena. O que acontece com a Constituição de 34 é que isso se consolida em âmbito federal. Exato. Outro ponto importante é que se essa mulher vota, essa mulher ela também está buscando participação no mercado de trabalho. O Brasil não tem uma participação clara na Primeira Guerra, a nossa participação ela vai ficar no âmbito de ajuda médica apenas, envio de ajuda médica, enquanto na Segunda Guerra a gente vai chegar a enviar tropas. Mas de uma forma geral, é importante que a galera entenda que essa década de 30, que é chamada de Grande Depressão pela recuperação da crise, ela também é uma década de muitas movimentações nesse sentido de avanços de direitos trabalhistas e direitos da mulher nesse mercado. E aí, em muitos locais, isso vem acontecendo junto com o Brasil. A mulher, ela vai ocupar esse espaço no mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que você tem modernizações no âmbito doméstico. Então, você tem a introdução de um fogão a gás, que substitui o fogão a lenha. Isso poupa tempo da mulher no espaço doméstico, porque daí é importante que a gente esteja observando que essa mulher está trabalhando fora, mas o recurso do trabalho doméstico, o trabalho de cuidar, ainda é responsabilidade feminina. Conversando aí com a Enem do ano passado, exatamente. Exatamente isso. Se é até hoje, não é na década de 30 que seria diferente.
Então, esse consumo do eletrodoméstico, a cozinha é o espaço da casa que se moderniza primeiro. Olha que nesse interessante. sentido, Sim. colocando essa mulher nesse mercado, mas também uma mulher que passa a ter vida social, tá? É isso que eu ia te perguntar, Carol, desculpa te cortar, mas para não Imagina. perder o gancho, essa transformação cultural trazida pela inserção da mulher, tanto na participação política ao votar, quanto na participação econômica, trabalhando, isso é cobrado também, Carol? Isso costuma aparecer? Eventualmente tem rolado, isso é importante que a Porque gente... uma coisa é cobrar, beleza, direito a voto, ok, mas os impactos que isso Quando traz. aparece, isso vai aparecer com um textinho que te dá a possibilidade de Ok. análise. Mas é importante que se observe que isso pode acontecer. Tanto na questão do direito trabalhista, mas também nessa questão da transformação desse espaço doméstico. Tem uma prova recente que cita essa modernização, Tá. eu não vou me lembrar agora exatamente qual prova, mas que cita a modernização da cozinha como um elemento Legal. de participação da mulher. Mas é legal também que se observe que essa cena urbana está mudando. Você Sim. me perguntou sobre urbanização. O Brasil ele vai intensificar esse fluxo de urbanização cada vez mais nesse século XX. Então, a década de 30, essa era Vargas, ela é um divisor de águas. É o que você está falando, Carol, assim, CLT, né, as leis de trabalho, voto feminino, mulher entrando no mercado de trabalho, a gente está falando da consolidação de um mundo urbano de uma vez por todas, né? Sim. E aí, cuidado só com um detalhe, galera. Não é porque eu tô falando de lei trabalhista que a lei trabalhista vale para todos. Ela é para o espaço urbano. Boa. E isso, claro, também é um atrativo para esse êxodo rural. Com certeza. Né? Então, pensando aí em provas que gostam de dados estatísticos, migrações internas do país, você tem fluxos de deslocamento de uma mão de obra do Nordeste para o Sudeste, que vai se intensificar até os anos 50. Você tem aí fluxos migratórios da Europa para a América, Correto. Brasil, Argentina, Estados Unidos sendo os principais destinos de economias que viveram crises, como a própria Itália, tá? E ainda esse espaço urbano, ele está se modernizando. Inchaços urbanos, crescimentos não necessariamente ordenados, Tá. vão fazer com que cidades como a própria São Paulo passem por crescimentos intensos. Tá? E aí isso vai acompanhar essa industrialização brasileira. Eu falei dessa industrialização no Brasil, ela vai ser principalmente no Sudeste. Tá. E aí isso pode ser uma questão importante se você fizer um gancho com o Juscelino Kubitschek, isso fica mais claro. O desenvolvimento econômico do Brasil, essa urbanização e essa industrialização, ela gera ou ela intensifica, na verdade, uma desigualdade regional do país. Então, regiões como o Sudeste, onde eu assisto essa industrialização, tanto desde a fase varguista até o Juscelino Kubitschek, e essa desigualdade regional fica muito forte, muito clara. O Nordeste não vai receber essa atenção, o Norte não vai receber essa atenção. Então, esse avanço, ele é regional. Boa. Tá? Boa. Passa para frente aqui, Carol, vamos lá. Você já vinha falando, Carol, sobre essa questão dessa figura populista e desse flerte com o autoritarismo, né? Que ele começa a acontecer lá no comecinho dessa era Vargas. Agora a gente chega nisso de fato, né? Esses movimentos políticos e autoritarismo. Fui colocado Aliança Nacional Libertadora, Ação Integralista Brasileira, Constituição de 34, Estado Novo. Comenta isso pra gente aí, Carol. É a fase mais tensa porque ela vai gerar uma polarização ideológica muito clara, né? Polarização. A fama. Ai, meu Deus. Essa polarização ideológica, ela vai ficar muito, muito clara, e não é só no Brasil, é no mundo inteiro, né? Tá aqui esse contexto incrível. Essa polarização ideológica, ela vai se desencadeando com a ascensão de governos nazifascistas na cena europeia. Essa extrema-direita não vai ser isolada na Europa, então a gente vai ver a ascensão de um fascismo italiano, seguido de um nazismo alemão, e logo em seguida Guerra Civil Espanhola e o franquismo se consolidando, e claro, o salazarismo em Portugal. Sim.
quando a gente olha para outros locais, esse movimento de extrema-direita, ele também tem força. Você tem um movimento de extrema-direita, por exemplo, na França, que mais tarde vai ser um grupo que apoia o avanço hitlerista já na Segunda Guerra. Esse movimento de extrema-direita, então, ele está em vários outros lugares, não só onde esses governos tem esse caldo de cultura rolando por aí. Exato. E o Brasil vai fazer parte desse rolê todo. Então, a gente tem aí o movimento integralista brasileiro. Cuidado, eles ainda existem. É um movimento que vai se inspirar por nesse nazifascismo europeu. E aí você tem organização de grupo, né, uma institucionalização efetiva, um posicionamento eventualmente eugenista, inclusive, saudações e tudo mais, né? Todo o pacote básico de fascismo completo. Vai aparecer ali. Isso, e aí você tem esse integralismo apoiando o Getúlio. Durante a fase do governo constitucional, que vai se estender aqui de 34 a 37. Muito curto. E aí você tem do outro lado um movimento de esquerda brasileiro que vinha desde uma oposição às forças da República Velha se organizando, e a principal liderança é o Luiz Carlos Prestes, que vai aqui ser um dos membros fundadores da Aliança Nacional Libertadora. A ideia ela é oposta, e aqui o Prestes critica um governo varguista, né, como manipulador de massas, enquanto os integralistas o sustentam. Carol, só para eu te perguntar também, você vai falar que os integralistas vão apoiar o Getúlio, aí eu tenho uma pergunta que me ocorre muito sincera. O Getúlio, ele compactua com essa ideologia e por isso o apoiam, ou é o oposto? Lá vem. Essa pergunta, uma pergunta importante. É muito difícil. Aí eu já faço todas as minhas carinhas. Aqui é ovo ou galinha. O que acontece? Ele nunca se declara efetivamente fascista. Então, analisando, você vai ver diversos traços fascistas. Na sua forma de governo, na próxima fase aqui no Estado Novismo, no seu perfil. Então, gênero, número, grau, menos fala. Mas a partir do momento em que esses grupos começam a apoiá-lo, ele vai flertando cada vez mais com eles para poder... Gosto, legal, bacana, fica aqui, gente, tá tudo certo. Tamo junto. E aí é um final, assim, de governo que passa por uma corrida eleitoral que se inicia, mas é uma corrida eleitoral que é impugnada por um golpe que ele mesmo implementa, que é o golpe dado logo após a divulgação do Plano Cohen. O Plano Cohen é divulgado pelos integralistas como um plano maléfico esse plano maléfico de que os soviéticos, junto com o senhor Luiz Carlos Prestes, pretendiam invadir o Brasil e implementar o comunismo. Esse plano é divulgado, né? A mídia principal da época era mídia impressa, jornal impresso e rádio. E o Vargas suspende as eleições e decreta estado de sítio para proteger o Brasil do risco do comunismo. Isso é perfeito. E aí ele se sustenta no poder, mas todos os partidos políticos foram colocados na ilegalidade, inclusive os integralistas. Né? E aí ele vai organizar o que a gente vai chamar de Estado Novo. Uma Constituição nova é outorgada, é implementada, que ganhou o apelido carinhoso de Constituição Polaca, não por acaso. E aí é um governo que vai agora, de fato, com ares autocráticos, autoritários, se sustentar por mais um tempo. Então o governo começou em 30, até 34 ele é provisório, de 34 a 37 ele é constitucional, porque ele foi eleito pela Assembleia Constituinte, e de 37 a 45, que é uma fase extensa, né, a mais extensa, ela é o Estado Novo. E aí, meus caros, é o que mais tá. Então, o suco da coisa tá aí. É o Estado Novo. Porque é no Estado Novo que eu vou ter instituição de uma série de instituições que são voltadas para esse trabalhismo, a CLT, efetivamente, Consolidação de Leis Trabalhistas, como a gente conhece, vai se dar nesse do Estado Novo, embora as leis, muitas delas já existissem. Eu tenho investimento
pesado em imprensa, propaganda e censura, inclusive um ministério, que é o DIP, Departamento de Imprensa e Propaganda, uma posição de fato populista, agora, inegavelmente, porque é uma preocupação com a própria imagem e a sustentação dessa massa como base de apoio e etc. E é uma delicada complicação, porque enquanto você vê um governante claramente fascistoide, ele vai permitir ou ele vai ceder a uma aproximação dos Estados Unidos quando a gente se aproxima da Segunda Guerra. E aí, durante muito tempo, o Brasil se posiciona neutro, né, durante essa fase da Segunda Guerra. Os Estados Unidos entram aqui com a política da boa vizinhança, Zé Carioca, a estrela do Brasil, né, representante máximo do Brasil, de acordo com a Disney, pelo menos. E aí você vai observar essa aproximação do Brasil com um país democrático, a aproximação de alianças econômicas de fato. E aí eu vou chamar a atenção da galera para uma questão que pode pintar. O Brasil só se aproxima efetivamente em aspectos econômicos e políticos dos Estados Unidos agora. Dessa década de 1930, 40 em diante. Até então, os Estados Unidos eram uma potência regional. Então, existia uma posição imperialista americana ali, do Big Stick, na região próxima ali do Caribe e tal. Uma influência muito próxima, geograficamente falando, relações fortes com a Inglaterra, um crescimento econômico durante a Primeira Guerra, participação americana na Primeira Guerra, mas potência mesmo é depois da Segunda. E aí a gente vai ver que essa aproximação dos Estados Unidos junto ao Brasil e junto a outros países latino-americanos passa por um planejamento e uma disposição de negociações de interesses. E aí, por que o Brasil? Alguns fatores, né? O Brasil é uma potência regional, inegavelmente. Existe um potencial econômico, de fato, que estava disponível a ser explorado, né? Um crescimento industrial muito recente. E a gente tem uma posição geográfica muito interessante, tratando-se de Segunda Guerra. Você tem bases militares que pertencem ao Brasil, que são projetadas no Atlântico, né? Então, tem todo um interesse nesse sentido. Essa aproximação se consolida e o Vargas continua sendo muito espertinho e vai negociar essa aproximação. Então, você tem, por exemplo, o financiamento americano para a Companhia Siderúrgica Nacional e uma série de outros investimentos para essa indústria de base brasileira, de fato, vingar lindamente. Você tem empresas estatais que continuam sendo pensadas e o Estado é um patrocinador desse desenvolvimento, esse Estado varguista, e a gente tem um posicionamento que vai ficando claro nessa cena internacional. Embora autoritário, ele vai se aproximar do lado democrático da Segunda Guerra. E isso vai minar o governo dele. Belezinha, Carol. Tá curtindo essa conversa da gente? A gente vai fazer uma pequena pausa para voltar para continuar e terminar esse assunto. Não perde não, confere, curte esse episódio direitinho, porque o próximo continua e encerra muito bem essa conversa.